Boas-vindas para mais este nosso encontro aqui pelo sul do Brasil. Somos Denise e Brito e hoje estamos em Palhoça, Santa Catarina, na região da Grande Florianópolis, partindo da Praia do Sonho e seguindo na sequência dessa viagem, onde vamos até a Enseada de Brito, que não é do nosso Brito aqui. Confira no mapa. Vamos passar pelo vilarejo da Praia do Sonho em direção à rodovia Governador Mário Covas, BR-101, sentido norte. Desceremos o Morro dos Cavalos até chegarmos ao acesso da Enseada de Brito. Nosso passeio está sendo gravado em alta definição, portanto sugerimos que assista em dispositivos compatíveis para garantir a qualidade das imagens. Na verdade, este passeio não foi planejado. Acontece que precisaremos ir até uma grande loja de departamentos em São José, cidade vizinha a Palhoça, e a loja ainda está fechada. Para passar o tempo até o seu horário de funcionamento, aproveitaremos para conhecer alguns dos lugares que sempre chamava a nossa atenção quando passávamos por aqui, em virtude dos seus nomes. E como estamos próximos, achamos interessante compartilhar contigo. Já fomos até a Praia do Sonho e tu pode conferir no vídeo anterior, e agora vamos seguindo em frente. Contamos com a tua companhia neste passeio inédito, portanto sente-se confortavelmente em teu sofá e boa viagem a todos nós!
Ao fundo é possível avistar parte do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que é a maior unidade de conservação de proteção integral do estado. Corresponde a 1% de todo o território catarinense, abrangendo o extremo sul de Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho, Imaruí, Paulo Lopes e Garopaba. Foi criado em 1975 e administrado pelo IMA, Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina. É aberto à visitação. O centro de visitantes funciona de quarta a domingo, das 9 às 17 horas. A entrada é gratuita, porém necessita de agendamento, que pode ser efetuado pelo site do parque. Nas visitas não é permitido animais domésticos. Estamos acessando a BR-101 sentido norte e iniciando a descida da terra indígena Morro dos Cavalos, de ocupação tradicional guarani, que por sua vez é de grande importância cultural, ambiental e social. Atenção, radar fixo, velocidade 80. Ela abriga a comunidade guarani que mantém vivas suas tradições ancestrais em uma região cercada pela rica biodiversidade da Mata Atlântica. O nome Morro dos Cavalos tem origem histórica e está relacionado à época em que a região era considerada perigosa aos cavalos utilizados por tropeiros e viajantes para transportar mercadorias e realizar suas jornadas. Atenção, radar fixo, velocidade 60.
Chegamos à Enseada de Brito e estamos a 39 quilômetros do centro de Florianópolis. A Enseada de Brito é o distrito mais antigo do município. É também o único remanescente, além da sede, da antiga divisão territorial de Palhoça. Sua fundação remonta ao ano de 1650, por iniciativa de Domingos Peixoto de Brito, um paulista vindo de Santos, que permaneceu na região por apenas 2 anos, mas deixou seu nome ligado à história local. Em 13 de abril de 1750, a Enseada foi elevada à categoria de distrito policial e pouco depois, em 13 de maio do mesmo ano, tornou-se uma freguesia, o que poderíamos chamar de subprefeitura. Por muitos anos ficou isolada do restante do município, sendo acessado somente por via marítima. É importante ressaltar que a Enseada foi uma das primeiras localidades a receber imigrantes açorianos, o que contribuiu significativamente para se tornar um local de grande relevância histórica e cultural. Além de ser o distrito mais antigo do município, a Enseada preserva até hoje muitas características de sua fundação, como ruas de paralelepípedos, casarios históricos e tradições herdadas dos açorianos, que marcaram profundamente a cultura local. O lugar bucólico e calmo ainda tem construções coloniais que resistem ao tempo. As festas religiosas e as manifestações culturais, como a dança do pau de fita, são exemplos da rica herança deixada por esses imigrantes. Com uma economia que começou baseada na pesca e na agricultura, a Enseada de Brito atualmente também se destaca pelo turismo, atraindo aqueles que buscam tranquilidade, paisagens cênicas e uma experiência extraordinária de observação na cultura catarinense.
Aqui à direita podemos observar a paróquia de Nossa Senhora do Rosário e estamos diante de uma igreja tombada pelo patrimônio histórico, por ser uma das 3 mais antigas comunidades do litoral catarinense. Foi fundada em 13 de maio de 1750. À nossa esquerda temos a Praça Inácio Paulo Dauri, que é conhecida desde 1710 e que também é tombada pelo patrimônio histórico, por ser a única em Santa Catarina que ainda conserva as medidas originais utilizadas pelos portugueses para a prática do comércio. Faremos uma parada aqui na praça e enquanto o De Brito descansa um pouco, vou capturar algumas imagens para conhecermos melhor este local e deixar registrada a nossa passagem por aqui. Acompanhe! E assim a Enseada de Brito, não apenas um distrito histórico, mas também um testemunho vivo da fusão entre natureza, cultura e tradição que definem o litoral catarinense. E agora que já conhecemos o local e a origem do nome que muito chamava a nossa atenção por ser o mesmo sobrenome do nosso comandante, aproveitamos com este passeio deixar aqui a nossa homenagem a toda a família de Brito. Vamos chegando ao final de mais um passeio, esperamos que tenha gostado e contamos com a tua presença nas próximas caronas pelo belo e encantador sul do Brasil. Gratidão pela tua companhia, fique com Deus e até breve.